Não entendi? Vai ser no Teatro. Isso. Não vai estar só vocês do curso aqui, tá? Vai estar todos os cursos, Ciência da Computação, Sistema de Informação e ADS, mais as engenharias. Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, vão estar todas lá. Tá? Os primeiros semestres de engenharia, porque senão é muita coisa também. Todas as engenharias não suportam, tá, o teatro, mas vai ter bastante gente. Tá? Eu acredito que seja bastante interessante, sim. Bom, pessoal, vamos continuar então. Temos aí a aula 5, que a gente vai ver hoje, né? Tá lá no site também. Ok? A gente vai recordar um pouquinho dessa parte de joins, correto? Quando nós precisamos de joins? Quando nós precisamos resgatar uma informação e essa informação ela não está numa única tabela. Beleza, então, eu tenho mais de uma tabela a ser trabalhada, eu vou precisar de um join. Tá? E dentro desses joins, existem vários deles, vários tipos. Cada um eu tenho o quê? Né? Uma especialidade aí para poder estar utilizando. Tá? Quando utilizamos joins, precisamos consultar tabelas relacionadas numa única sentença de select. Os joins são muito utilizados em banco de dados relacionais, pois grande parte das consultas utilizam mais de uma tabela. Quando a gente tem aquela parte de normalização, é justamente onde a gente faz o quê? A separação das tabelas. Né? É o que a gente chama de banco de dados OLTP. Correto? Por quê? Porque geralmente é o nosso banco de dados que o RP mais trabalha. A gente precisa fazer toda a normalização justamente para a gente deixar o nosso sistema estável. Só que é um problema. Na hora de consultar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar juntando tabelas para me apresentar um resultado. Tá? Por elas estarem separadas. Então é nessa parte que entra os joins. Se eu tenho uma única tabela e os meus dados estão lá, tranquilo, eu não preciso de join nenhum, mas geralmente isso não acontece. Geralmente eu preciso do quê? Mais dados e mais tabelas. Tá? Bom, o Oracle 11 ele utiliza o SQL 99, ele tem sintaxes aí para diferentes tipos de joins, sintaxes diferentes. Né? O Natural Join une duas ou mais tabelas que tenham colunas do mesmo nome e do mesmo tipo. Opa! Quando a gente está modelando o banco de dados, geralmente quem já tem uma certa experiência, ele já vai fazer com que seus campos tenham mesmos nomes em tabelas diferentes. Por exemplo, o Client ID. Certo? O Client ID, ele é chave na tabela de clientes. E ele vai ser chave estrangeira em outras tabelas. Por exemplo, na de vendas. Correto? Vai estar o quê? Relacionado. Em vez de o cara pegar e colocar código cliente na outra tabela de vendas, ele coloca geralmente Client ID. Isso daí já é uma percepção de quem está modelando. Justamente para quê? Para ficar mais fácil depois você conseguir, né, visualizar que aquele dado tem algum tipo do quê? De join. Tá? Dessa forma, se eles tiverem o mesmo tipo e o mesmo nome, é possível utilizar um Natural Join. Você não precisa ficar descrevendo, tá, as colunas entre tabelas aí diferentes. Tá? Caso se tenha o tipo de dado diferente, o Oracle irá retornar um erro. Quando há mais de um campo com o mesmo nome e o mesmo tipo de dado em tabelas diferentes que estão sendo avaliados pelo Natural Join, todos esses campos são considerados. Então vamos supor que você tenha lá uma tabela mestre detalhe, uma tabela pai filho, certo? Sei lá, de funcionário e dependentes. Às vezes eu tenho que mais de um campo que faz a relação entre essas duas tabelas. Mais uma vez, se vocês tiverem o mesmo nome, com os mesmos tipos de dados entre as duas tabelas, o Natural Join já faz isso automático para vocês. Correto? Quando utilizamos using, não podemos utilizar alias em nome de coluna nas tabelas. Esse using aqui é um formato diferente, que a gente vai ver também aqui. Ó. Exemplo de Natural Join. Bom, nós temos essas duas tabelas aqui. Ó. Já vou selecionar tudo para a gente poder ver. Ó. Beleza?
Select asterisco employees, ó. Normal, vai me trazer a tabela de empregados. E eu tenho aqui também a de departments. Vamos rodar. Está me trazendo resultado. Está conectado. Espera aí. Dez 56, 138. G. Deixa eu ver uma outra base. Ah, muito bem. Ainda bem que temos um outro quase pronto. Era a base que ele estava conectado. Que é config. Tá com boot. IF 10.56.190, meu novo IP. Vamos lá novamente carregar aqui 10.56.190. Propriedades. Save, teste. Teste. Abort. Teste. Save. E connect. Vamos lá. Abort. Connect. CMD. Tá funcionando. Abort. Propriedades 10.56.190. Teste. HR. Teste. Save. Connect. Ok. Sei lá agora. Abriu os dois. Tudo bem. Vamos lá. Novamente. Ctrl C e Ctrl V. Ó, agora sim. Beleza, ó. Mostrando pra gente a tabela employees. Até aqui normal. E fazendo um select aí na nossa tabela de departments. Tranquilo, até aqui normal também, ó. Ok? O que eu tenho entre essas duas tabelas, a ligação de chaves entre a employees e a departments? Eu tenho o Department ID, não tenho? Ó, na Department, eu tenho o Department ID. E na Employees, ó, eu tenho o Department ID. Beleza? Eles têm o mesmo nome e têm os mesmos tipos, correto? Então são number aí. Legal. Se eu tenho esse tipo de característica, o que a gente consegue fazer? Esse tipo de consulta aqui, ó.
select first name, last name, department name, from employees, natural join departments. Só, e mais nada. Eu não preciso ficar ligando chave entre elas. O natural join já faz isso pra gente. Ok? Where department name in TI, Financial e Sales. Então aqui eu já tenho a junção do quê? Das duas tabelas. Metade dos meus dados, first name e last name, estão aonde? Na Employees. E o department name está onde? Na Departments. Correto? Então desse jeito aqui a gente já consegue ter resultados. Tudo bem? O problema, quando eu não quero que isso aconteça, vamos supor que às vezes eu tenha o quê? Mais de um campo com o mesmo nome entre tabelas, mas eu não quero fazer o relacionamento. Não tem como eu excluir esse relacionamento pelo natural join. Aí você não pode utilizar ele, caso você não queira ligar todas as chaves entre as tabelas. Tá? Então, pode acontecer. E isso acontece, inclusive, nesse banco de dados aqui, ó, no HR, porque a Oracle colocou justamente proposital para ela dar exemplo. Tá? Bom, join com using. Utilizamos using quando precisamos selecionar uma coluna entre diferentes tabelas, diferente no natural join, que irá obrigatoriamente fazer o relacionamento de todas. Quando usamos using, não podemos utilizar alias em nomes de colunas e tabelas dentro do using. Então aqui, ó, eu não posso utilizar um alias para tabelas. Tá? Quando eu estou utilizando o using, dentro dele eu não posso, vai ter que ser o próprio nome da tabela. Equijoin é um join interno, a qual é uma alternativa de utilização de using. E natural join, sendo utilizado para ligar tabelas com chaves primárias estrangeiras. Aconselhável utilizar alias, mas não são obrigatórios. Fora do using. Correto? Dentro do using eu não posso utilizar alias, mas fora é aconselhado. Mas não é obrigatório. Os alias podem ter até 30 caracteres. Se o alias for especificado, é necessário utilizá-los em todo o comando. Então, se você começou a utilizar alias na sua cláusula from, você tem que começar a colocar os alias nos seus campos também. Tá? Se não começou, legal. Não precisa pôr ou utiliza o próprio nome da tabela. Nesse caso aqui, ó, select, vou copiar aqui. Select employees, .employee ID, employees.last name, departments.location ID, department ID. From employees, join departments, using department ID. O que isso daqui está fazendo? Quando eu colocava o natural join, eu não precisava desse cara aqui, né? Ó. Só que em compensação, caso eu tivesse mais campos a serem relacionados, caso eu tivesse mais campos com o mesmo nome, mesmo tipo, e mesmo assim eu não quisesse que eles se relacionassem, o natural join fazia. Esse cara não. Esse cara você especifica qual é a chave que você quer relacionar entre as duas tabelas. Obviamente, as duas precisam ter o mesmo nome e o mesmo tipo entre as tabelas. Correto? O que ele está fazendo aqui então? Na tabela Employees e na tabela Departments existe um Department ID em cada uma delas. Ela está relacionando só essa, nesse nosso caso aí. Correto? Agora, verificando aqui, ó, eu não posso fazer o quê? Eu não posso colocar o Department ID, tá? Com o quê? Com o nome da tabela. Ó, ela está sozinha. Deixa eu só dar um kit aqui. Entenderam? Por quê? Porque ela pertence às duas nesse caso. O resultado é uma query, o resultado é uma tabela para a gente. Tá? Uma query não, é uma tabela. Então ele não sabe, na verdade, depois de quem é esse Department ID quando eu tenho o resultado. Por isso que eu não posso colocar. Bom, executando esse cara aqui, ó. Beleza. Ele está me trazendo Employee ID, Last Name, Location e Department ID. Ó. Employee ID, Last Name, Location e Department ID. Como a gente pediu. Correto?
Vamos lá. Tem algumas consultas propositalmente feitas com um erro aqui. A gente vai discutir um pouco delas. Olha esse cara aqui, ó. Com erro e com erro. Bom, o que basicamente a gente tem aqui de errado nessa consulta? O nome da tabela nesse cara aqui, ó. Opa, mas eu não tenho na minha tabela departamentos. O department ID? Tenho. Visualmente você não consegue enxergar, mas você está utilizando a cláusula using, e a using justamente faz com que essas duas colunas aqui, do department ID de cada uma das tabelas, sejam tratadas agora como uma única só, como um único retorno. Então, se a gente está explicitando ela aqui, ó, ela vai dar erro por causa disso, tá? Ó, ele fala aqui, hora 25, 154, column part of using clause cannot have qualifier. Tá? Então, é por isso daí. Se a gente tirar esse cara aqui, ó, somente desse daqui, somente desse campo, tá? Ele vai rodar. Ok? E agora esse segundo aqui, ó. Beleza. Vocês conseguem enxergar onde está o erro desse cara? O apelido, o alias dentro do using. Correto? Sinteticamente aqui, ele está correto. Visualmente, você não consegue enxergar. Porém, quando você utiliza o using, esse cara aqui não pode ter alias. Ó. Então, ele vai dar erro também. Ele já faz a junção. Tá? Você não pode especificar que o Department ID é de determinada tabela. Não. Para ele, o Department ID agora é único no retorno dos dados. Tá? Bom, e aqui a gente tem o quê? Um equijoin que a gente fala. Tá? O equijoin, na verdade, é um join. Né? Ó. Select. Se eu estou utilizando alias, eu tenho que utilizar alias. Se eu estou utilizando alias, eu tenho que utilizar alias. É isso que ele fala que é recomendado. Porém, dentro do using, ó, já era, sem alias nenhum. Somente o campo realmente o que ele é. Ok? Então, dessa forma aqui, a gente tem o quê? O resultado que a gente quer. Vai lá. Ó. Tudo bem até aí, pessoal? Entendidos? A utilização do using? Sim? Também temos joins com a cláusula on, que é o que a gente viu também o semestre passado um pouco. Utilizando o conjunto, utilizado em conjunto com joins, as colunas não precisam ter o mesmo nome entre tabelas, porém precisam ter o mesmo tipo, ou você precisa compatibilizar esses tipos, né? Deixa os códigos mais legíveis comparando com outros comandos de join. Por quê? Porque esse join com a cláusula on é o que é mais comum em todos os outros bancos de dados. Correto? O Oracle funciona, no Postgres funciona, no MySQL funciona, certo? No SQL Server a mesma coisa. Ele é mais comum, porém é mais longo de você escrever. É possível fazer self-join quando uma tabela precisa fazer referência com ela mesma. Apesar do Oracle ter um outro comando para se fazer self-join, né, relacionar com ela mesma, a cláusula on é bastante utilizada ainda. No self-join é necessário criar um alias da segunda tabela para que seja possível fazer um auto-relacionamento. É possível utilizar conectores AND e OR, ou OR, em joins, possivelmente fazendo o mesmo papel da cláusula WHERE. Tá? No join entre tabelas, a gente já consegue colocar alguns ANDs e alguns joins, alguns ORs. Tá? Ele vai fazer o quê? Na junção entre tabelas, algumas filtragens. Tá? Não é muito comum isso acontecer. Na maioria dos códigos que vocês forem ver, a filtragem realmente vai estar na cláusula WHERE, mas isso pode acontecer. Tá? E tem alguns motivos que, às vezes, é melhor utilizar no join do que no where. Às vezes você não consegue no where filtrar tudo. Você precisa fazer isso no join. No padrão 99, joins são executados da esquerda para a direita.
Quando unimos 3 ou mais tabelas, também são conhecidos como joins tridimensionais, né? Então, é comum, bastante comum, nós utilizarmos 2 tabelas, 3 e mais, correto? O problema é que quanto mais tabelas nós relacionamos, mais complexo geralmente o join se torna, tá? Vai depender muito, mas muito, de quem projetou a modelagem da base de dados de vocês, tá? Se é uma pessoa já mais experiente, ele já vai saber, na verdade, tratar algumas coisas, tá? Se não tem experiência, geralmente vai ser ruinzinho lá para vocês pegarem e fazer o select, tá? Mas enfim, vocês têm chance de conseguir plenamente retornar os dados aí, mesmo com banco ruim. Bom, select, né? Employee ID, First Name, Department ID. Todas elas da minha tabela E. Quem é a minha tabela E? Employees. D, ponto Location ID. O D é a minha tabela Departments. Agora aqui, ó, nós estamos especificando. Está na nossa mão fazer o join. E.Department ID igual a D.Department ID. Ó, nós agora falamos para o Oracle, que o SQL dele, para essa query aqui, o Department ID da tabela E, Employees, é igual ao Department ID da tabela D, Departments. Aqui agora o processo é manual, ó. A gente tem que ir aqui e colocar essa cláusula aqui. Tá? É o mais comum de todos, que é o que geralmente a gente faz. Tá? Mas, para o Oracle, para esse tipo de consulta, não teria necessidade. O Natural Join conseguiria resolver muito bem essa consulta. Tá? Então, selecionando aqui, ó, e executando, ele traria aí para mim, então, Employees, First Name, Departments, Location. O Inner também. Tá? Isso daqui, na verdade, ou Inner Join é a mesma coisa. Tá? Join ou Inner Join é a mesma coisa. Não muda. Tá? Ó, vai trazer o mesmo resultado para a gente. Tá? Por que Inner Join? Porque o dado ele tem que estar tanto na sua tabela da esquerda quanto na sua tabela da direita. Se ele não tiver o dado para relacionar, ele não traz o resultado. Tá? Ele não traz a linha, na verdade, a tupla. Correto? Então, o inner ele serve para isso daí. Ok? Self-join. Nesse caso aqui, a tabela ela tem que relacionar com ela mesma. Então, ó, um exemplo de self-join. Né? Fazendo com a cláusula join on. Primeiro, eu quero listar, certo? Qual é o empregado. O segundo, eu quero listar quem é o gerente desse empregado. Se a gente for dar um select na tabela employees, ó, select, asterisco from employees, certo? Vamos pegar todas mesmo. Nem precisaríamos, na verdade, mas vou mostrar aqui, ó. Nós temos o Employee ID, o First Name e o Last Name. E nós temos um campo aqui, ó, deixa eu até mais para cá, chamado Manager ID. Esse Manager ID é o quê? É um Employee ID. Nada mais que isso. Que está significando o que aqui? Que ele é o gerente, ele é o supervisor daquele funcionário. Vocês concordam? Legal. Os dois dados estão na mesma tabela. Eu não tenho uma tabela separada de gerentes, por exemplo. Por quê? Porque um gerente é um funcionário também. Vocês não concordam? Eu não precisaria ficar fazendo uma tabela só para isso daí. Na própria tabela Employees, então, ela guarda quem é o funcionário e quem é o chefe do funcionário. Tudo bem? Só que em código, né? Ó, se a gente fosse fazer isso daqui, então, Employee ID, First Name, Manager ID.
employee underline ID. Ó, por exemplo, o funcionário 101 é a Nina, não é? Ele tem o Manager ID 100. Quem é chefe da Nina? É o Steven, ó o ID dele aqui 100. O Alexander, ele é o funcionário 103. Quem é o Manager ID do Alexander? Quem é chefe do Alexander? É o 102. Quem é o 102? O Lex. Correto? Então eu tenho os dois dados numa única tabela. Legal. Eu preciso mostrar o nome do Manager ID. Eu preciso de um relatório dessa forma. O que a gente tem que fazer? O tal do self-join. Só que fazer um self-join na própria tabela exige com o quê? A gente, na verdade, precisa enganar o SQL. Ó, a primeira tabela é a própria Employee ID. Aliás, a primeira tabela é a própria Employees. A segunda tabela é Employees também. Só que aqui eu estou chamando ela de M, ó. Legal. Na hora de o SQL executar isso daqui, são a mesma tabela em duas posições de memória, em lugares diferentes, com nomes diferentes. Vocês instanciam um objeto lá no Java? Vocês não criam uma classe? A hora que vocês dão lá o nome da classe para ele pegar e instanciar classe 1 e classe 2, por exemplo, certo? Recebendo a mesma classe, ele não cria a estrutura da mesma classe em posições diferentes da memória? Aqui o SQL está fazendo a mesma coisa. Como eu tenho tabelas iguais em posições diferentes de memória, eu consigo agora relacionar. Correto? Beleza. O que a gente está fazendo aqui? Ó, o e.managerID igual a m.employeeID, que é a tabela realmente que a gente está fazendo. Aqui são os campos que a gente está fazendo a relação. A tabela de empregado está fazendo a ligação do Manager ID com a tabela de managers, né, ó, com o Employee ID. Correto? Então, dessa forma a gente consegue fazer um self-join. E agora aqui dessa forma eu consigo fazer o quê? Mostrar o last name do empregado e o last name do manager, do gerente. Tudo bem? Então, ó, rodando esse cara aqui, ó, o empregado é o Smith. Quem é o gerente dele? Que é o manager aqui, ó, Crambaut. Tá, ó. Todos esses caras aqui, ó, se reportam a Crambaut, que ele é o chefe de todos. Ah, tem mais. Ó, Fripp aqui, ó, Olson, Marlon, Dellinger, tá? Cabrio. Todos eles são o quê? São funcionários do Fripp. Correto? Dessa forma, então, eu tenho que agora nomes de funcionários gerentes partindo da mesma tabela. Tá? A economia que a gente tem de espaço, pessoal, quando a gente utiliza self-join é muito grande. Mas muito grande mesmo. Tá? E para o SQL não é limitante para a gente resgatar o dado. Ó. A gente consegue trabalhar ele na boa. Tá? Exemplo de restrição de join. Bom, lembram que a gente comentou que no próprio join a gente conseguia fazer algumas filtragens? Olha isso daqui, por exemplo. Ó. Select e.employeeID, first name, department ID. Todos eles da tabela employees. Ó. Tá? E eu tenho aqui o location ID. Ó. Esse cara da tabela departments. On e.department ID igual a d.department ID. Até aqui eu criei o meu join já, ó. O join com on. Mas é possível, logo nessa cláusula aqui, colocar um outro cara desse, ó. End manager ID igual a 149. O que a gente está fazendo? Na hora de a gente fazer o join entre as tabelas, já estamos filtrando registros. Tá? Não é muito comum isso acontecer, mas é possível. E é bom a gente evitar, se possível, trabalhar dessa forma. Por quê? Porque a cláusula where já faz isso pra gente. Tá? Mas, enfim, ó, ela tá dessa forma aqui que a gente pode utilizar também.
Manager ID, todos têm que ser igual a 149. Na verdade, eu não mostrei o Manager ID, né? Então, vou mostrar aqui, ó. e.manager underline ID. Eu preciso de um vírgula. Manager ID. Manager ID vai aparecer na última fileira aqui, ó. Todos os Manager IDs com o valor de 149. Beleza? Ah, mas posso utilizar aqui em vez do where? Pode. O SQL vai aceitar. Tá? Mas não é uma boa recomendação. É legal vocês realmente colocarem na cláusula where. Tá? Aí sim, realmente é uma boa. Tem caso, por exemplo, que não dá para você colocar na cláusula where, aí você é obrigado a colocar aqui. Quem trabalha com Proteus tem as tabelas que a gente chama de deleção lógica. A deleção lógica, o que o sistema faz? Ele nunca apaga o registro. Nunca apaga o registro. Ele vai lá e faz um marcador, ele tem um campo chamado deleted. Ele coloca um asterisco naquele campo. No sistema, ele já filtra todos os campos todas as tabelas com campo delete de asterisco. Legal, ele já não traz, o sistema já trata isso. E para você montar SQL com esse negócio? Por quê? Quem trata o campo deletado internamente é o sistema, mas o banco de dados para ele, o registro está lá, fisicamente. No where, você não consegue colocar, por exemplo, às vezes uma cláusula where, nome da sua tabela, ponto, delete diferente de asterisco. Não tem jeito, ele está tirando os registros lógicos, mas ao mesmo tempo você não consegue, às vezes, fazer join com aquilo. Aí esse é um dos casos que eu utilizo uma cláusula from. Mas, porque a característica do sistema é desse jeito, só por causa disso. Sempre que possível, utilizem a cláusula where. Tá? Realmente, é um dos poucos casos que eu, pelo menos, utilizo. O from fazendo filtro. Bom, aqui é o exemplo de ligação de 3 tabelas ou mais. Tá, ó. Então, se eu tenho esse tipo de instrução aqui, ó. Select Employee ID, Cite Department Name, From Employees, Join Department D, On Department ID igual a E.Department ID. Beleza. Até aqui a gente tem o quê? Ó? 2 tabelas para um único join. Agora eu quero fazer a junção de mais uma tabela. Join Location L. On D.Location ID, que está na minha tabela Location, igual a L.Location ID. D, na verdade, é a minha tabela Department. Só. Igual a L.Location ID é na minha tabela Locations. Se eu quisesse mais aqui, Join, a nova tabela é apelido. On, e aí os campos que eu quero ligar. Basicamente, o SQL não tem uma quantidade máxima de joins que você pode fazer. Quanto mais joins, obviamente, mais é a complexidade. Tá? Quanto mais joins, mais demorada vai ser a sua consulta. Sem dúvida nenhuma. Correto? Por isso que os bancos OLTP, eles não são projetados para ficar gerando rápidos relatórios de histórico. É por isso que a gente monta uma base de dados à parte chamada OLAP, que aí os dados já estão gravados e somarizados. Esse cara, sim, ele é feito justamente para quê? Para que os gerentes consigam mais rápidos os dados, né, a serem consultados, de formas diferentes, inclusive. Tá? Então é dessa forma aqui que a gente tem a ligação de mais de 2 tabelas em join. Tá? Ó. E aí eu tenho resultados. Pessoal, perguntas até aqui? Natural join tranquilo, cláusula join on tranquilo. Tá? Join filtro dentro da cláusula join on. Beleza? Sim?
Bom, a gente tem aqui join interno e joins externos. No equijoin são termos que são quando temos que utilizar joins, porém não contém operador de igualdade. Não são muito utilizados, porém deixam códigos menos legíveis. Não são muito utilizados, pois deixam o código menos legível. Esse cara aqui, ó, é um cara muito esquisito. Ó, o que essa consulta está fazendo para a gente? Select E da tabela employees ponto last name e E ponto salary. J da tabela jobs, ó, ponto job title. From employees E join jobs J. On E ponto salary between. Eu não estou mais fazendo o igual aqui, vocês perceberam? Eu estou fazendo um between. Between entre quem? J.min salary and J.max salary. Correto? Aqui a gente está fazendo um between, ó, do E com esse J máximo e esse J mínimo salário aqui, ó. A tabela de jobs, pessoal, ela não guarda o salário realmente do funcionário. Ela guarda um máximo e um mínimo. Se vocês deram um select aí na jobs, ela vai ter isso daí. Correto? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma seleção, correto? Entre as duas tabelas, a employees e a jobs, onde o salário da tabela employees esteja entre o mínimo e o máximo da tabela jobs. Correto? Então, dessa forma aqui, a gente poderia estar fazendo essa ligação entre tabelas, que é o que a gente chama de no equijoin. Tá? Então, o no equijoin é justamente o quê? A utilização de joins, porém, eu não utilizo o símbolo de igualdade. Tá? Poderia ser o diferente, poderia ser o menor, poderia ser o maior. É menos o símbolo de igualdade. Então, é no equijoin. Nesse caso aqui, ó, o last name, certo? Salary e o job title. Bom, esse job title aqui, na verdade, ele pode aparecer mais de uma vez para esse cara aqui, ó, para o Alson, por exemplo. Por quê? Porque se o salário dele estiver entre a faixa do máximo e do mínimo, ele aparece. Quer ver? Vamos colocar pelo ordenação pelo e.lastname aqui, ó. Order by esse cara, ó, vai aparecer repetidos aí. Opa, por que ele não conseguiu? E.lastname, you know command, porque eu fechei aqui, ó. Ó, o Abel. O Abel, ele tem um salário de 11 mil dólares. Com esse salário de 11 mil dólares, está entre a faixa de Sales Representative, de Sales Manager, de Purchasing Manager, Accounting Manager, Financial Manager e Marketing Manager. Com o salário de 11 mil, está entre o mínimo e o máximo de cada um desses job titles aqui, ó. Se a gente não fosse, por exemplo, contratar pela competência, mas contratar pelo salário, qual é o tipo de job que o cara fosse executar, essa consulta aqui poderia ser utilizada. Correto? Então, dessa forma, a gente consegue estar utilizando os no equijoins aqui, ó. É raro acontecer, mas pode ser, dependendo ainda da modelagem que você tem, né, tem a possibilidade de usar o join dessa forma aqui. Tá? Sendo os joins internos, o natural join, using on, retorna o resultado de apenas linhas iguais entre tabelas que são envolvidas. Sendo os joins externos, left e right full join.
que servem para retornar resultados que não têm apenas linhas iguais. Ou seja, com o left, com o right e com o full join, nós podemos ter uma tabela que contém dados e a outra não necessariamente precisa ter o dado. E ele mesmo assim vai ser retornado. Tudo bem? Bom, left outer join ou left join. Retorna todas as linhas que estão na esquerda do join como se fosse tabela principal, sem necessidade de ter linhas correspondentes do lado oposto. Para melhor visualizar, coloque em uma única linha as tabelas dos lados dos joins. Por exemplo, essa consulta aqui. Ó. O que a gente tem aqui? Ó, first name, last name, department ID, department name. Da tabela employees, fazendo um join com a tabela department. Só que é esse tipo de join agora que a gente tem, ó. Left outer join ou left join, tanto faz. E a gente está ligando a tabela E, que é de employees, ponto department ID, igual a D, que é a tabela de departments, ponto department ID. Legal? Se a gente utilizar o inner join, ó, ele vai funcionar? Vai funcionar. Vai me retornar quantas linhas? 105 linhas, ó, 105 registros. Só que o que o inner está fazendo? Olha, me retorne se na tabela de employees estiver preenchido, certo, o department ID. Se não tiver preenchido, não traga. Correto? O inner join faz isso. E o left join? O left join, ele tolera um pouco mais o retorno desses dados. Bom, vamos colocar aqui, ó, as duas tabelas na mesma linha. O join está aqui, ó. Quem é a tabela que tem o quê? O left. Quem é a tabela que está do lado left, do lado esquerdo? Employees. Esse cara pode ou não ter o dado, então. Correto? Se ele não tem, mesmo assim, ele é tolerado. Ele vai pegar e vai trazer o seu resultado. No inner, não. Os dois precisam ter. No left, bom, qual é a tabela left? É esse cara aqui. Pode ou não ter. Se a gente rodar esse cara aqui, então, ó, beleza. Nós temos aqui, esse department ID é da tabela employees. Correto? Ó. E esse cara aqui do department name é da tabela departments. Mesmo eu não tendo dado na tabela department ID, ele trouxe o resultado para mim. Ó a linha aqui. Correto? Então, o left e o right permitem isso. Vai depender do quê? De como você posiciona a sua tabela. Tá? De como você está escrevendo isso daí. Ok? Bom, right join é um irmão do left, correto? Qual que é a diferença básica? Bom, a diferença básica é que ele vai começar a tratar a tabela que estiver à direita do join. A mesma consulta basicamente que a gente tem aqui, ó. Colocando isso daqui em uma única linha só. O join está aqui, ó. Qual é a tabela que está à direita do join? Departments, não é? Ó, direita do join. Esse cara, então, é tolerado. Ter ou não o dado. Não tem? Sem problema. Ele traz pra gente. Então, ó. Mais uma vez. Ó. Esse cara aqui, eu tenho meu dado, mas aqui não, ó. Então, ele está tolerando. Tudo bem? Left e right são irmãos. E existe um outro cara ainda, que é o full outer join. Enquanto um trata a direita e o outro trata a esquerda das tabelas que podem ou não retornar dados, o full outer join ou full join pode ser tanto da esquerda quanto da direita. Ele vai trazer os dados de qualquer jeito, dos dois lados.
Tá tendo ou não relação. Então, se a gente for tratar esse full outer join dessa forma, ó, full outer join mesmo, tá? Departments D on E.Department ID igual a D.Department ID. Então, não importando se é a esquerda ou é a direita a minha tabela, vou tentar achar aqui, ó, eu já não tenho aqui agora um lado o Department ID e o Department Name na tabela Departments, mas ele trouxe aqui, ó, um Kimberly Grant, tá? Depois outros, ó, eu tenho agora o Department ID, mas eu não tenho ninguém lotado naquele departamento, ó. Tá vazio meus funcionários. Correto? Então, o full outer join pega os dois casos. Tanto a tabela da direita quanto a tabela da esquerda, se ela não tiver relação direta, né, entre a ligação de registros, ele vai lá e traz para mim. Correto? Quebra um galhão. Full outer join, pessoal, não é a mesma coisa que vocês colocarem left join e right join na mesma sentença, tá? Tá? Primeiro porque ele não deixa. Sempre a ligação de tabelas é binária, 1 para 1. Tá? Segundo, para você simular o full outer join, você precisaria fazer uma consulta com left join, fazer um une e uma consulta com o right join. Aí sim você simularia esse mesmo comando. Fora isso, não tem como. Tudo bem? Então, compensa realmente entender como esses joins funcionam, justamente para você economizar código aí. Tá? Sem contar performance também, né? Perguntas aí, pessoal? Tranquilos? Cross join. Produtos cartesianos são feitos quando todas as linhas da primeira tabela são relacionadas com todas as linhas da segunda. Tem pouca utilização no dia a dia, são pouquíssimas vezes que eu utilizei o cross join, tá? Mas existe, como a gente viu álgebra relacional, as operações de join são feitas com cross join, tá? Pode-se fazer massa de dados para teste dependendo dos dados que estejam na tabela. Irá retornar a quantidade de linhas do resultado da multiplicação do número de linhas de duas tabelas. Pode-se fazer cross join com qualquer tabela, porém a combinação de dados não terá muito sentido. Eu posso fazer, por exemplo, a combinação de dados dos meus clientes e fornecedores, certo? Dos pedidos de venda com as minhas vendas, dos pedidos de compras com as minhas vendas. O cross join serve para fazer produto cartesiano de qualquer tabela. Ora, o problema né, você não vai ter tanto sentido nos dados se você começar realmente a fazer todas essas operações de cross join, tá? Por exemplo, o cross join pode ser feito com esse comando aqui, ó. Tá? Select e.first name, e.last name, e.department ID, d.department name, from employees e cross join departments D. Beleza? Legal. O que eu estou ligando de chave entre eles aqui? Oi? Que tem em comum para os dois? Qual seria o campo? Department ID. O cross join faz isso automático? Não. O cross join faz nada, ele não liga nada. Quando eu tenho o cross, justamente isso, essa intenção de você não fazer nenhuma ligação de chave entre tabelas. Então, ó, nesse caso aqui, vamos lá. O Stephen King, ele trabalha no departamento Administration.
Mas o mesmo Stephen King, tem que achar só ele, né? Passou? Ó, o mesmo Stephen King, ele pode trabalhar no departamento de marketing. Ué, mas por quê? Porque eu não relacionei os dados. Ele está fazendo a multiplicação de todas as linhas da primeira tabela com a multiplicação de todas as linhas da segunda tabela. A tabela está enorme, ó. Quantas linhas ele trouxe? 131. Para que usa? Para quase nada, cara. Não, mas assim, é uma tarefa específica que algum dia eu fosse utilizar na empresa. Cara, eu já tive que fazer, por exemplo, agenda de engenheiros. Eu tinha uma tabela que eu tinha, por exemplo, as unidades de atendimento de todo o estado de São Paulo. Tinham 600 unidades de atendimento. Jundiaí, Campinas, Adamantina, Andradina, Araçatuba, todos os estados de São Paulo. Eu tinha o horário de atendimento. O horário de atendimento era de 1 em 1 hora, das 8 às 18 horas. Correto? Como eu queria fazer com que todas as unidades tivessem esses horários de atendimento, aí eu fiz o cross-join. Todas as unidades tinham todos os horários. Beleza. Consegui fazer a agenda de todas as unidades de atendimento para cada um dos horários que eu tinha. Tá? Eu não precisei de where nenhum. Foi a única vez que eu usei o cross-join na minha vida. O resto, cara, o dado em si, ele tem que trazer o quê? Ele tem que ter sentido. Né? Exatamente. Ele até te confunde. Outra coisa também. Vamos supor que você queira uma relação entre fornecedores e materiais. Se todos os fornecedores fornecem todos os materiais, você pode fazer um cross-join com eles. Vocês concordam? Correto? Então vai ter lá, o fornecedor A fornece lápis, fornecedor B fornece lápis, fornecedor C fornece lápis. Fornecedor A fornece caneta, fornecedor B fornece caneta, fornecedor C fornece caneta. E assim sucessivamente. Você tem um relatório desse tipo. Tem muito sentido? Não, não tem. Mas você às vezes resolve um problema que alguém pede. Tá? Então é pouquíssimas vezes. Eu, sinceramente, só usei isso daí. E tinha uma tabela horário e tinha uma tabela unidades. Fiz esse relacionamento, fiz o cross-join entre eles. E aí montava a tabela para o script PHP pegar e montar as agendas, cara. Puta, isso daí foi a primeira vez que eu consegui utilizar o cross-join. Primeira e única real mesmo, né? E aí, fora isso daí, massa de dados, né? Às vezes você quer misturar, por exemplo, cliente com fornecedor e montar nome e sobrenome de clientes diferentes. Né? Então, com cross-join você consegue fazer isso daí. Depois de uma seleção, você já consegue fazer uma inserção em outra tabela. Aí isso daí funciona bem. Tá? Mas fora isso, é raro, muito raro utilizar. Mas existe essa funcionalidade. Tá? É difícil, mas é bom sempre saber que tem. Né? A SQL permite bastante coisa pra gente. Pessoal, tudo bem até aí? Sim. Tem esses 5 exercicinhos. Vocês querem fazer? Até o intervalo e depois a gente já corrige? Sim? Então vamos fazer isso daqui.